Só falando de vôlei, o time do Farmacon de Vôlei São José perdeu a sua invencibilidade e quebra a liderança da Superliga Masculina de Vôlei. Na última segunda-feira, coloca embaixo do jogo aí, Piteco, o time foi superado de virada pelo Guarulhos em plena Arena Farmaconde pelo placar de 3-1, com parciais de 25-22, 28-30, 23-25, quieto, Piteco, 21-25. Com o resultado, o São José fica na segunda posição com 33 pontos. O Cruzeiro, que venceu o Joinville por 3-0, é o líder com 36, Brunão. É ruim para o São José. O São José e o Cruzeiro têm uma gordura, né? Os dois times têm uma gordura boa aí em relação ao terceiro colocado e os demais da tabela. Então, tá bem destacada a tabela da Superliga, né? Tá agora Cruzeiro, São José e o resto. Então, tem uma gordurinha aí para queimar. É ruim porque o São José perde essa confiança, né? Essa sequência de vitórias. É lógico que na Copa do Brasil, quando perdeu em casa, tinha um problema lá do intestinal, né, que acabou prejudicando os jogadores do São José. Agora, não sei se esse problema ainda persiste, né, ou se foi mais a questão mesmo de entrosamento, enfim, do time que não tem muito tempo para treinar, mas é um problema, o único problema, na verdade, dessa derrota para o São José que quebra essa sequência boa de vitórias aí, de invencibilidade do São José na Superliga. Pois é, né? A gente não sabe até que ponto o problema, a dor de barriga, como é que é o nome da doença mesmo? Gastroenterite. Quieta, Beth. Como é que é o nome da doença? Gastroenterite. Gastroenterite, a popular dor de barriga, diarreia que o pessoal teve lá. Como é que é? Piriri. Piriri. Se isso aí ainda reflete, né? A gente sabe que o vôlei é um jogo de detalhes, né? Então, assim, eles não tiveram tempo para treinar contra a equipe do Campinas, acabaram sendo superados pelo Campinas. Aí teve um pequeno tempo aí para poder treinar e ainda, não sei, eu não sei se realmente isso aí afetou de alguma forma ou não, mas o São José até começou vencendo o segundo set, foi no pau a pau, venceu o Guarulhos, acabou vencendo no 28-26, mas o problema é perder a liderança jogando em casa, né, Bruno? A Arena estava recebendo um bom público lá, a expectativa era de uma vitória, em que pese a equipe do Guarulhos ser o atual campeão paulista, eliminou o São José na fase de semifinais do Campeonato Paulista, ou seja, não é qualquer adversário. Só que na Superliga, o São José estava bem superior em relação a essa equipe do Guarulhos, né, Bruno? E aí fica engasgado um pouco o Guarulhos com o São José, né, porque eliminou na semifinal do Paulista, agora... Tudo bem que na primeira rodada, na primeira fase, no primeiro turno, o São José ganhou em Guarulhos, mas agora sofre o revés aí, a derrota. Eu não vejo, quanto à tabela, não vejo tão problemático isso aí, até porque, como eu disse, tem uma gordurinha para queimar entre o primeiro e o segundo colocado, Cruzeiro e São José, então tem uma vantagem entre o segundo e o terceiro lugar. Mas pode ser um sinal de atenção, não de alerta, mas de atenção para o pessoal falar assim, opa, 2 derrotas em casa, seguidas, né? Vamos voltar agora para a base, ver o que está errado, ver o que dá para trabalhar, o que dá para melhorar, para não perder essa sequência aí de vitórias, né? Ou não criar essa sequência de derrotas aí vindo da sequência de vitórias. E é inevitável, o time acaba sendo eliminado na Copa Brasil, absolutamente normal por conta das circunstâncias. Aí acaba perdendo para o Guarulhos, que também é absolutamente normal, porque o Guarulhos é uma grande equipe aqui do estado de São Paulo e uma grande equipe do cenário brasileiro do voleibol. Só que aí já começa aqueles questionamentos. Será que o fato do Schwank, por exemplo, ter aceitado o convite lá no México, será que ele já está focado no México? Claro, a gente sabe que não, mas começa a gerar esses comentários, né? Até que ponto o Piriri fez diferença aí no jogo de segunda-feira também. Enfim, começa a surgir porque as derrotas não vêm. Quando acontece vitórias consecutivas, as vitórias elas maquiam algum possível problema, né? E quando as derrotas acontecem, problemas começam a ser aflorados, às vezes onde nem tem, começa a se criar. Então isso já começou a ventilar nos lados do Farmacon de Vôlei São José. A gente sabe que não tem isso, o pessoal trabalha muito sério. Schwank é um cara muito sério, muito focado. Você que vai direto nos treinos lá, você vê como é que ele pega no pé da rapaziada, para treino, xinga os caras do jeito que tem que ser feito mesmo. Então a gente sabe que é muito sério, mas começa-se a ventilar esse tipo de coisa, né, Bruno? E ninguém gosta de perder também, né? Sim. Então, essa questão da seleção mexicana para o Schwank, eu acho que vai ser depois da Superliga, depois do compromisso que ele tem com o São José nesse momento. Aí, assim, ele pode pensar se ele vai só para o México, né? Ele, na entrevista, ele me disse que vai tentar manter os dois. Eu acho difícil, até pela distância geográfica aí entre Brasil e México. Então, distância,
deslocamento, enfim, tudo isso acaba atrapalhando. Então, mas eu acho que ele vai começar a pensar na seleção mexicana depois da Superliga, depois das finais da Superliga. Então, é uma derrota doída sim, mas que serve de atenção para o São José, para o pessoal falar assim, opa, o que a gente está cometendo de erro? Então vamos reunir, vamos treinar, vamos fortalecer para, a partir de agora, não perder mais. Em termos de classificação, a gente vai ver agora. Coloca pra gente, Piteca, não tem nada de absurdo, muito pelo contrário. Cruzeiro líder, 36 pontos, segundo São José, o Farmacon de Vôlei São José com 33, a diferença que o Brunão falou. Guarulhos agora que chegou aos 26 pontos, olha só, 7 pontos de vantagem tem o São José em relação ao Guarulhos, que é o atual segundo colocado. Depois, SESI, Bauru, Minas, Araguari, Joinville e Suzano seriam os 8 classificados à fase de playoffs. Lembrando que o próximo adversário do São José é domingo contra a equipe do Minas na Arena UniBH. O campeão, olha só para você ver como o campeonato tal. Campinas estaria fora dos playoffs de quartas de final se o campeonato terminasse hoje. Blumenau, Monte Carmelo e o América também estariam. É a situação da Superliga, nada está ruim ainda para o São José em relação à competição, mas o sinal de alerta foi ligado em relação a essas últimas 2 derrotas, tá certo? Brunão, para a gente ir para o